A paz do Senhor Jesus, é uma alegria para mim poder estar com você mais uma vez. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós estamos juntos para o comentário da lição 5 da classe dos jovens, lição do dia 3/11 de 2019. Essa lição traz como seu título: Os discípulos são livres da prisão. O texto do dia nos diz: Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5, 19 a 20. A síntese nos diz: por anunciarem o nome de Jesus, os apóstolos foram presos, mas o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou. Texto bíblico da lição, Atos 5, 17 a 24. E a lição está dividida no seu primeiro tópico, que fala sobre a oposição à obra de Deus. Tópico segundo, a libertação da prisão. Tópico terceiro, o que mais importa é obedecer a Deus. Pensemos um pouco sobre, então, a oposição à obra de Deus, que o evangelista, o historiador São Lucas, no capítulo 5, verso 17, ele deixa claro de onde veio a oposição naquele momento aos apóstolos. Diz, verso 17, que levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Então aqui era o sumo sacerdote, a maior liderança espiritual, religiosa do povo de Israel. Então é uma perseguição que parte do mais alto cargo da pessoa que ocupava a mais alta posição na religião judaica. Parte dele. Quando pensamos na figura do sumo sacerdote, nós nos lembramos de como foi que Deus escolheu Arão. Ainda quando o povo peregrinava no deserto, Deus escolheu Arão como sumo sacerdote e escolheu a seus filhos como sacerdotes, a tribo de Levi para servir juntamente com eles no trabalho do templo, nos sacrifícios, enfim, em toda a atividade e manutenção do tabernáculo e posteriormente o templo. Foi ele ungido por Deus, Arão, e daí seguiu-se na história de Israel tantos outros sumos sacerdotes. Nesse tempo aqui da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, essa posição de sumo sacerdote estava também sob o domínio romano. Na verdade, era uma posição mais política, de acordos políticos, do que verdadeiramente um ofício realmente espiritual, exclusivo para servir a Deus. Não. Nesse período, a grande verdade era que o sumo sacerdócio era ocupado por quem os romanos permitiam e aqueles que, de certa forma, conseguiam, através de muitos meios, alguns deles até muitos duvidosos, alcançar essa alta posição. Então, ele era um líder, mas que, infelizmente, fugia muito do padrão
do que realmente deveria ser um sumo sacerdote. Junto com ele estavam aqueles que eram da seita dos saduceus. Esta seita aqui era uma das principais seitas do judaísmo, a outra também de grande notoriedade eram os fariseus. Diferenciavam os saduceus na questão de que o sacerdócio era ocupado pelos saduceus. E também na questão de doutrina, de crenças. Os saduceus, eles, por exemplo, diferente dos fariseus, eles não criam em ressurreição, não criam em espírito e em anjos. Eles tinham essa forma de crer. Já os fariseus criam em todas essas coisas. Então a oposição parte, naquele momento, dessa liderança espiritual formada pelos saduceus, ocupando o topo do poder religioso em Jerusalém. Eles lançam mão dos apóstolos. Aqui não é apenas um pequeno número, senão os próprios apóstolos de Cristo, não é? Nós não temos aqui apenas Pedro, nós temos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo que foram presos, colocados na prisão pública, entre outros tantos que em outras celas estavam presos ali. Então a questão é que Lucas nos vai informar que o motivo dessa perseguição, essa oposição e prisão que os apóstolos sofreram foi motivada porque eles estavam cheios de inveja. Inveja era o combustível que motivou aquela atitude deles. A inveja. A inveja que é um mal. O coração que acalenta a inveja é um coração amargo, é um coração cheio de fel, é alguém insatisfeito. Veja, mesmo eles tendo uma posição de destaque, importância, até mesmo o sumo sacerdote, num cargo tão elevado, mesmo assim, encheram-se de inveja de homens simples, mas que estavam sendo usados por Deus. Então nós temos aqui uma diferenciação. Aquele sumo sacerdote e os saduceus, eles tinham o cargo, eles tinham honra, eles tinham os ofícios eclesiásticos, mas os apóstolos, por outro lado, tinham o Espírito Santo, tinham o poder de Deus. E isso incomodou aqueles líderes religiosos, de maneira que, mesmo eles tendo uma alta posição, uma colocação de destaque na sociedade, eles ainda invejaram o resultado do trabalho dos apóstolos, porque eles estavam atraindo multidões com a sua pregação, anunciando o nome de Jesus. E devemos nos lembrar que esses mesmos elementos foram perseguidores, opositores do Senhor Jesus Cristo. E agora eles veem nos discípulos, nos apóstolos de Jesus, a continuidade da pregação que começou com Jesus.
o nome de Jesus. O nome de Jesus que os apóstolos faziam questão de anunciar, que ressuscitou dos mortos. Os apóstolos testificavam da ressurreição do Senhor e o Espírito Santo agia. O Espírito Santo começou a converter pessoas e multidões foram se agregando à igreja e aquilo motivou a reação invejosa daqueles homens, daqueles líderes. Ora, eles não tinham o que os apóstolos tinham em sua vida, o poder do Espírito Santo. Eles tinham o controle da religião formal, tinham o apoio do governo instituído, mas não tinham o poder de Deus. Nós aprendemos com isso que aquilo que de mais importante nós precisamos ter na nossa vida, no nosso ministério, é o poder do Espírito Santo de Deus. O puro poder religioso eclesiástico, o puro poder mundano governamental, que na verdade, no sentido do poder secular, tem o seu papel e é importante, e claro que a hierarquia eclesiástica também é importante, mas o objetivo, o alvo de quem quer servir a Deus não é envolver-se e buscar esses poderes, mas buscar o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus como ela deve ser feita. Então nós temos aqui essa questão de quem é cheio do Espírito, em quem Deus está operando, sofrendo inveja de outros. Nos lembramos de José. A Bíblia diz em Gênesis que os irmãos de José o invejavam. O invejavam. Deus estava com José. Deus era com José. E ele foi invejado pelos seus irmãos. A inveja é a podridão dos ossos. A inveja é uma arma que mata a quem dá lugar a ela no coração. Então esses homens invejosos foram e cometeram uma injustiça, porque nada os apóstolos fizeram merecedores de serem presos na prisão pública. O próprio Jesus, sem dúvida, as palavras de Jesus, elas ressoavam na mente dos apóstolos quando eles enfrentaram essa oposição. Que palavras? As palavras que Jesus disse no Sermão da Montanha, quando ele disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós. Então, essa mentira e a inveja parece que são duas coisas que caminham juntas, não é? Mas Jesus já alertou os seus discípulos dizendo: mas vocês são bem-aventurados, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, os apóstolos, eles foram sim perseguidos, receberam essa terrível oposição. Todavia, eles tinham a palavra de Cristo, na qual eles estavam confiados, alicerçados, seguros, e se fosse para sofrer injustiça pelo nome de Cristo, ali estavam eles, prontos, preparados. Esse é o Espírito, é essa força que nós vemos nos verdadeiros servos de Deus. O próprio apóstolo Paulo, que sofreu tantas perseguições, ele disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra
com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, dando testemunho do Evangelho de Deus. Então, o maior valor da vida daqueles homens era cumprir aquilo que o Senhor queria que eles fizessem. Então, sofrer injustiça pelo nome de Cristo não lhes causava nenhum desânimo, frustração. Pelo contrário, fortalecia-os ainda mais na certeza de que estavam fazendo o que era certo, fazendo o que Deus determinou para que eles fizessem. A grande questão, maravilhosa questão, e o ponto 2 da lição aborda isso, é que eles foram libertos da prisão. Diz o verso 19 da leitura bíblica da lição: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Todas as palavras desta vida. Aqui a questão da libertação de forma miraculosa. Deus enviou um anjo. Interessante que os saduceus não criam em anjos, mas o Senhor envia anjos. Afinal, os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, naquele momento, quis Deus libertar os seus servos. Eles não poderiam ficar presos, de forma alguma. Naquele momento, o Senhor não iria permitir que aquela oposição e aquela perseguição e a prisão demorasse, durasse. Afinal, a igreja de Jerusalém necessitava da liderança dos apóstolos. Então, o Senhor não permite que eles fiquem presos. Devemos entender, nesse aspecto, que aqui não temos uma regra. Deus não se vê obrigado a libertar os seus servos sempre que ocorra algo parecido. Nós temos na Bíblia, por exemplo, lá em Atos capítulo 12, nós vemos que Pedro e Tiago, eles foram presos por mandado de Herodes. Sim, encontramos isso em Atos, no capítulo 12. E o que ocorre naquele momento é que Herodes manda matar Tiago. Tiago, irmão de João, um dos filhos do trovão, como Jesus os apelidou. Tiago foi morto por Herodes. Deus não livrou Tiago da espada de Herodes. Mas, no mesmo capítulo, nós vemos que Pedro foi livre da prisão porque Deus também enviou um anjo para libertar Pedro. Então nós temos aqui claramente a soberania de Deus sobre a vida de seus servos. Não libertou Tiago, permitiu que ele fosse morto. Portanto, o primeiro dos apóstolos do Senhor que morreu. É interessante porque João, seu irmão, foi o último dos apóstolos de Cristo a morrer. E segundo a tradição, não martirizado. Não martirizado. Morreu velho. Morreu sem passar, no caso, por um martírio, segundo a tradição. Veja esses dois irmãos, a história deles. Um morrendo já no começo da história da igreja, por Herodes, por mandado de Herodes. E João, que viveu muito mais tempo, escreveu o Apocalipse e morreu já velho, farto
de dias. Mas a questão que eu quero enfatizar aqui é que Deus, na sua soberania, no seu conhecimento, ele permitiu que Tiago fosse morto, mas livrou a Pedro de forma miraculosa. Então, nem sempre Deus operará milagres para dar livramento. Mas o mais importante não é nem a questão do livramento. O mais importante é aquilo que Deus quer fazer na vida de seus servos fiéis. Aqui, ele quis sim libertá-los através de um anjo. E assim ocorreu. E quando o sumo sacerdote e os que estavam com ele reuniram o conselho dos anciãos para interrogarem os apóstolos, quando enviaram os servidores ao cárcere, os servidores, ao chegarem lá, não os acharam na prisão e foram anunciar. E o anúncio foi esse: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então foi algo maravilhoso, algo glorioso. Veja que no verso 19 diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: apresentável no tempo tal. Então, o anjo abriu as portas, eles saíram, aqueles soldados que estavam ali vigiando, os guardas que estavam ali vigiando a cela, a prisão, não viram nada, mas o anjo abriu as portas, fechou de novo, porque quando os servidores chegaram, eles tiveram que abrir para entrar, não é? Então veja que coisa milagrosa, que coisa maravilhosa ali. Eles ficaram admirados, porque não encontraram ninguém dentro. Ninguém dentro. E diz o verso 24: então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Acerca deles, que pessoas eram essas? E acerca daquilo que tinha acontecido. Porque algo sobrenatural aconteceu e trouxe perplexidade àqueles opositores e todos que estavam envolvidos naquele momento. Eles saem dali, os apóstolos, obedecendo o anjo que os livrou, eles vão para o templo apresentar-se ao povo e falar todas as palavras dessa vida. Deus é maravilhoso em preservar a nossa vida em qualquer situação que nós estejamos vivendo. A vida, ela está nas mãos de Deus. É Deus quem guarda. E quando Deus permite e sabe que o tempo acabou, evidentemente, finda-se a jornada terrena. O que nós devemos entender é que, confiando no Senhor, tendo a nossa vida entregue ao Senhor, nós devemos descansar nas promessas dele. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias que estejamos atravessando, confiemos no Senhor. A Bíblia diz, como eu já citei aqui, que os anjos são mensageiros, que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então nós não os vemos, mas esses mensageiros de Deus estão trabalhando em favor da Igreja de Cristo, do povo de Deus, levando aquilo que Deus quer que eles levem ao povo de Deus, fazendo aquilo que o Senhor determina que eles fazem em favor do povo de Deus.
E hoje, nós, a Igreja de Cristo, nesse tempo, espalhada pela face da terra, ela está em vários lugares, enfrentando muitas oposições. Nós temos muitos cristãos presos, sofrendo, pastores, famílias de pastores, sofrendo oposição, perseguição e às vezes até mesmo martírio, em lugares onde o Evangelho não tem a liberdade que temos, por exemplo, aqui no nosso país. Então, nesse quadro da igreja mundial, nos nossos dias, Deus continua cuidando, protegendo, livrando muitas vezes e trabalhando em favor do seu povo, porque é assim que Deus faz. Existe todo um mundo espiritual, seres espirituais, operando para o bem daquele que espera no Senhor. Então, nós devemos nos alegrar sempre, confiando que Deus sempre guardará e fará o melhor em favor daqueles que creem nele. Que o nosso objetivo seja sempre o de estar na presença de Deus, fazendo e cumprindo aquilo que Deus determinou. No caso dos apóstolos, que eles continuassem no templo, bem no centro, bem no lugar central, que não precisava se esconder de ninguém. Deveriam voltar no templo, estarem na vista de todos, anunciando o que Deus fez. Que nós também tenhamos a ousadia de estar aonde Deus quer que nós estejamos, fazendo aquilo que Deus determina para a nossa vida. Além disso, falando a outros a palavra desta vida. Porque a inveja daqueles líderes religiosos produzia a morte. Mas a fé e o poder do Espírito Santo na vida daqueles homens produzia vida para as pessoas. As pessoas precisavam ouvir vida. Vida que o sumo sacerdote não tinha como transmitir, vida que aqueles religiosos não tinham como transmitir para o povo, porque não tinham nem para si. Mas os apóstolos não. Os apóstolos tinham a vida em Jesus, no nome de Jesus, no Evangelho, na pessoa de Cristo, em Deus. E isso eles deveriam continuar transmitindo. Assim somos nós também. Não fiquemos presos no rigor frio da religião pura e dura. Não, mas fiquemos na graça, na vida, no poder e vivamos dessa forma, levando a palavra de Deus. O terceiro ponto, o que mais importa é obedecer a Deus, né? Porque aqui os apóstolos, eles tiveram esse choque entre obedecer à liderança maior da nação na questão religiosa do conselho dos judeus, não é? Mas ousadamente Pedro, João, os demais apóstolos tinham como norma obedecer a Deus acima das leis humanas. Claro que não se ensina a desobediência civil. Em lugar algum a Bíblia ensina isso. Aliás, o governo instituído, a Bíblia manda orarmos, não é? Pelos que estão em eminência, os governantes. Como cristão, obedecemos sim às leis instituídas de nossa cidade, estado e país. O verdadeiro cristão é um bom cidadão em todas as áreas de sua vida. Ele obedece às leis. Ele só não estará sujeito a qualquer submissão legal se qualquer lei for criada que afete a sua consciência cristã de servir a Deus. Então, qualquer situação que leve o crente a desobedecer a palavra de Deus, de maneira alguma, ele se submeterá a isso, porque a sua consciência ela já está cativa a Cristo, a fidelidade a Cristo. Porque muitos
cristãos são perseguidos? Não porque eles simplesmente querem desobedecer à lei, mas é que eles não podem ficar sem adorar o Senhor, sem servir ao Senhor, sem crer no Senhor. Então, se existe um regime, existe uma legislação que impeça a pessoa de ser devoto, de ser crente, de ser piedoso, de crer em Jesus Cristo, de servir a Jesus Cristo, de ser fiel a Jesus, evidentemente, uma lei dessa natureza jamais afetará o verdadeiro cristão. Assim como Daniel. Nós temos um episódio no livro de Daniel que quando o rei Dario, ele assinou aquele decreto que por 30 dias, e aquilo era uma armação justamente dos inimigos de Daniel, o rei não sabia, mas foi iludido, e assinou o decreto dizendo que por 30 dias ninguém deveria fazer qualquer petição a nenhum Deus ou qualquer outra pessoa, senão ao próprio rei. Ele assinou e as pessoas pensavam que com isso Daniel ia ficar numa situação difícil. Mas a grande verdade é que nós lemos lá no livro de Daniel, que quando Daniel soube do edito, da promulgação do edito, o que ele foi fazer? Ele foi para a casa dele orar. Fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer 3 vezes no dia. Foi lá e foi orar. Ora, não havia uma lei proibindo uma petição a qualquer Deus? Sim, mas aquela lei Daniel não iria obedecer. E veja que Daniel era íntegro, Daniel era justo, na verdade foi sua integridade, sua justiça, sua postura, sua honestidade que levou aquelas pessoas a querer armar contra ele, porque eles foram pegar na lei de Daniel, na devoção de Daniel. Então eles descobriram que Daniel orava e eles então pensaram assim, então nós vamos pegar ele na oração, porque eles sabiam que Daniel não ia abrir mão de orar, mesmo diante de uma lei que punia com a morte, a cova dos leões no caso, alguém que desobedecesse. Então eles sabiam que ali Daniel não iria obedecer. E de fato não obedeceu mesmo. Não no espírito revoltoso contra o rei, mas no espírito piedoso de servir a Deus. Então, o crente, o cristão, não é rebelde na sua desobediência civil em momento algum, mas a sua devoção a Deus estará acima de qualquer forma de legislação que possa existir. E isso faz com que o cristão sempre triunfe, mesmo quando Deus permite que ele seja martirizado. Mas o martírio para o cristão não é uma derrota. O martírio para o cristão é uma conquista. Conquista. Como João Batista foi morto por Herodes, Tiago também foi morto. Mais tarde, os apóstolos que aqui foram libertos nesta passagem, eles foram libertos aqui, mas mais tarde, somente João, ele não foi martirizado. Segundo a tradição, os outros todos passaram por martírio. Anos mais tarde, as mais diversas formas de morte por causa do nome de Cristo Jesus. Então Deus os livrou naquele momento, não os livrou mais tarde. Mas eles foram triunfantes no momento da libertação e foram triunfantes no momento do martírio. Porque o mais importante é, se para Deus vivo, glória ao Senhor. Se por Deus morro, glória ao Senhor. O nome de Cristo e a glória de Cristo está acima da vida de quem realmente serve a Deus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um grande abraço.